Fala pessoal, estamos em mais um Multitude Especial. Hoje estamos aqui com o pessoal do Grupo Empório. Estou com o Eduardo Dávila e Felipe Gomes. Eles vão contar um pouquinho da trajetória deles aí no mercado empreendedor e nesse mundo nosso aqui de negócios, e vão dar algumas dicas aqui e mostrar a trajetória deles até hoje, com várias unidades e crescendo aí bastante. Sejam bem-vindos. Obrigado, Cássio. Um prazer participar aqui contigo. E vamos contar aí a história de como começou esse projeto que foi idealizado com muito carinho. Hoje temos um orgulho de ser apontados aí como a principal rede de galetos do Rio de Janeiro, a maior, pelo menos, em número de unidades. E agora a gente está aí com um filho novo. O Empório do Galeto é o filho mais velho e o Empório da Brasa é o filho mais novo, que vem com tudo aí, com a previsão dos próximos 3, 4 meses abrir 2 unidades, né? A gente já está em fase de projetos e construção de obras. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aí, né? E eu pego um pouco as palavras do Edu. A gente já está aí há 8 anos nessa luta. Foi onde nasceu o Empório do Galeto. E hoje a gente está criando a nova marca, aí, o Empório da Brasa, né? Formando o nosso Grupo Empório. Aproveitando um pouquinho isso, a gente vai pegar e contar, vamos pegar um pouquinho, contar como vocês começaram essa trajetória, para o pessoal entender, assim, quem não está acompanhando direto, como começou a vida de vocês nesse mercado aí que é difícil, que é o empreendedorismo, e hoje a gente vê que o mercado todo dia ele tem altos e baixos. Então, quem acompanha a gente sempre quer um insight, alguma coisa. Queria que vocês contassem um pouquinho como surgiu esse negócio na vida de vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, nós somos uma empresa familiar, né? Nós somos cunhados, então nos conhecemos dessa forma porque eu casei com a irmã dele. Inclusive, a irmã dele que é a grande chefe, né? Ela que manda no negócio, ela que cuida da grana, então nós somos funcionários. A chefe, que é a Andréia, né? É ela que cuida do negócio, também cuida do marketing. Então, os nossos caminhos... financeiro, né? Principalmente. Cuida da grana. Os nossos caminhos se cruzaram, né? Por questões familiares. E também eu venho do mercado corporativo. Eu trabalhei, né, quase 20 anos no sistema de franquias, né? Trabalhei em diversos franqueadores. Fui executivo da área comercial deles, né, por muitos anos. E sempre sempre vislumbrei em abrir meu próprio negócio. Afinal, cansei de abrir diversas unidades franqueadas. Pros e outros. você vê para os outros, você vê o sucesso, você vê o cara ganhando dinheiro e a gente fica naquela vontade, pô, quando é que vai chegar a minha vez? Mas, assim, sempre fui um cara muito precavido, pés no chão total. E lá para final de 2012, início de 2013, eu tive a oportunidade de constituir minha primeira pessoa jurídica, né? Entrar de fato num negócio. Sempre pensei muito no negócio de alimentação, porque acho que alimentação ninguém deixa de comer, e eu sou um apaixonado pela gastronomia, né? Sou meio assim rechonchudinho porque sou um cara que amo. Ele adora fazer as provas dos cardápios. Pô, essa é a melhor parte do trabalho. Aliás, não só dos nossos cardápios, mas também da concorrência. A parte mais bacana no trabalho é ir a campo para pesquisar o que o mercado está produzindo, o que está fazendo, e eu vou comendo em tudo que é lugar mesmo. Eu adoro. E aí eu tive a oportunidade de uma das franqueadoras que eu trabalhava entrar de sócio em 2 unidades, né? O negócio não foi interessante para mim. Perdi grana, perdi dinheiro. Eu acho que você começar um negócio e não dar certo também faz parte do processo, porque isso fez com que eu aprendesse. É aquele famoso ditado. Eu tenho um ditado na minha cabeça que a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou aprende. Então, isso, para mim, lá em 2012, 2013, serviu de um baita de aprendizado, né? E aí eu pude futuramente me estruturar, pensar melhor, escolher bem quem quer estar do nosso lado. Isso é de extrema importância. E aí surgiu uma oportunidade de entrar nesse meio de restaurantes, primeiro com auxílio numa formatação, até para você entender, Cássio, o Empório do Galeto, que é o nosso primeiro filho, né, do Grupo Empório, ele nasceu de um problema que eu tive, né,
com um contrato de franquia. Eu fui franqueado de uma marca, de uma galeteria, que na oportunidade... E aí não tem problema nenhum, porque eu também não tenho segredo com ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. O negócio não estava bem estruturado, e tanto é que o negócio não deu certo. Hoje eles já não possuem unidades franqueadas. Os outros franqueados da rede, o outro franqueado da rede também não deu certo, justamente por essa falta de estrutura. E o Empório do Galeto nasceu justamente desses problemas e do fato de eu estar muito imersivo com restaurantes, com galeterias, 2 anos respirando fumaça de galeto. Tava quase assim, cara, é o que eu gostei de fazer, me apaixonei. Tem toda uma relação socioafetiva, assim, de lembrar dos galetos, das galeterias, porque quando eu era criança, pô... Já foi mais tradicional do que está hoje, né? Já foi. E, assim, eu lembro de pequeno, com 10, 12 anos, ir lá no Mera, Dias da Cruz, numa galeteria em específico, dessa mesma galeteria que eu abri uma marca, e tá com meu pai, e sabe, ele pedia aquele almoço para domingo, ao mesmo tempo ele tomar um chopinho, já pedia ali meio galetinho, uma linguicinha, e você já fazia o pré-almoço ali no balcão, né, e depois levar para casa. Então, tudo isso, né, desperta, né, inspira, e acabou com que eu tendesse a ir para esse lado. O negócio lá não deu certo com a marca que nós tínhamos. Eu abri uma loja no antigo Iguatemi, no Shopping Boulevard, no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, né? E como o negócio já não caminhava para o sucesso, a gente começou a pensar, eu digo a gente, André e eu, começamos a pensar na nossa marca própria. E, concomitantemente, o Felipe, que é o meu sócio, ele sempre... Ele tinha uma outra profissão, vou até deixar ele falar da profissão dele, e ele já estava ali no encerramento com a profissão dele, né? Tem uma certa idade, se ajustando para poder pular. Vai se ajustando. E nós tínhamos a mania de ir lá em Vila Isabel, né? Isso, assim, a gente tem um super orgulho de falar, a família é bem unida. Eu acho que por isso que a gente dá muito certo. E nós almoçávamos nesse restaurante em Vila Isabel aos domingos. E aí, cara, quando você vai no teu restaurante almoçar, você esteja preparado para não sentar para almoçar, porque você vai ajudar, você vai para a cozinha, aí domingo são os dias que o restaurante fica mais cheio, e aí eu levantava e secava prato, ia no bar, tirava chopp e ajudava, e ele ficava sempre olhando, e ele era o cara que levantava: Dudu, em que eu posso te ajudar? E aí eu falava: cara, me ajuda que seca esses pratos aqui, e que, pô, preciso. E aí, dali já sabe, já começou a surgir algo. Mas eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho de como a gente se conheceu para o negócio. Como culminou. Como culminou o negócio, porque ele vem de um ramo muito bacana também. É isso. Bom, a cronologia é essa, deixei ele falar porque foi assim que iniciou, né? E aí, no meado de 2017, eu venho de um mundo completamente diferente de gastronomia, alimentação, né? Eu venho do mundo do esporte. Então, a minha vida toda eu me dediquei desde pequeno ao esporte. Fui embora do Brasil com 18 anos, né? E vivi a minha carreira toda na Itália. Eu era jogador de futebol. E eu já estava, né, indo para o final de carreira, querendo já voltar para o Brasil. E já começamos algumas conversas, né? Até em casa mesmo, o que vou fazer, o que não vou fazer, né? Como vai ser daqui para frente. E quando eu cheguei aqui, né, a gente se conhecia pouco, porque eu vim aqui só nas férias, né? E o relacionamento dele com a minha irmã eu via esporadicamente, uma vez a cada 6 meses. Então, quando eu vi, foi a hora que a gente começou a se conhecer melhor, profundamente, né? E aí eu comecei a entender, né? A entender não, a ver, né, o que eles estavam fazendo, né? E de imediato já iniciou algumas conversas, ele me convidando. E aí esse maluco aqui me chamou para fazer parte dessa loucura, né? E eu não tinha know-how nenhum, né? E tive que realmente aprender a base da base da base, né? E até hoje ainda estou aprendendo, né? Mas foi assim que nasceu o Empório, num convite familiar, né, para a gente começar essa aventura. É que acaba que, é o que vocês falaram aí, só a sociedade acaba sempre sendo assim, né? Cada um vai fazendo um pouco do que conhece e vai dando suporte. Pegando isso hoje, eu queria que vocês contassem hoje qual foi a primeira loja de vocês, do caso do Galeto, e como é que foi essa cronologia, porque eu estou vendo aqui que vocês hoje já estão
Vocês têm 8 lojas próprias, mais de 200 funcionários e estão em 2024 faturaram mais ou menos 35 milhões. Eu queria perguntar também um pouco da projeção para 2025. Beleza, vamos lá. Bom, como eu disse antes, agora há pouco, a gente começou justamente por uma dissolução de um problema, assunto até polêmico, mas vamos lá. A gente começou com um problema com esse franqueador, muitos problemas, e foi despertando o interesse em abrir a própria marca. E aí o galeto, a ave, né? Ela é uma proteína muito... É muito difícil de pegar o tempero. Então, por isso que quando você vai fazer um galeto, um frango, você precisa daquela marinada, né? Então, tem muito tempero, especiarias. E aí, começou a surgir um insight na minha cabeça, né? Galeto, e que você acabou de falar também, Cássio. As galeterias já foram mais tradicionais. Sim. Então, dentro da minha cabeça, o insight foi o seguinte. Pô, eu quero unir aquilo lá de trás, aquilo clássico, com o contemporâneo. E aí, um belo dia, eu estava passando na rua e vi, assim, uma mercearia, né? Toda amadeirada, sabe? Toda cheia de marcenaria, com uma fachada bacana. Aí estavam com várias frutas, né? Tipo uma vendinha. E aí eu lembrei os antigos armazéns, os antigos empórios. E aí associei o nome Empório do Galeto. A gente já estava com um problema com esse franqueador. Deu aquele insight, pô, Empório do Galeto. E aí transmiti isso para a Andréia. A Andréia, que é a nossa chefe, né? Que é a CEO do grupo. E a Andréia, ela tem um computador em casa, ela tem um computador até hoje, que é um Mac lá. Eu sou meio analfabeto, assim, digital, mas ela entende bem, formada em marketing e tudo mais. E aí ela, né, eu falei, olha, passei o insight para ela e ela, pô, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. É mais ou menos assim que as coisas bacanas surgem. E ela montou um negócio muito bacana, montou cardápio, né? Porque assim, a gente já tinha um negócio em curso. Ela montou cardápio, montou tudo que tinha para montar. E a gente... eu trabalho já no mercado há um tempo. E aí eu conheço arquitetos, empreiteiros. Depois que ela montou, eu achei um negócio muito interessante. Procurei um arquiteto amigo meu, aliás, deixar um abraço para ele, para o Flávio, que fez o projeto do Empório. E brilhantemente, a gente passou todo o briefing. Ele transmitiu exatamente o que nós esperávamos para o papel. E para a primeira loja, que foi lá no Parque Shopping Sulacap, primeira loja. E aí o negócio, o Empório do Galeto, estava no papel. Ele chegou ao papel. Quando chegou o papel, foi exatamente nessa do Felipe já começar a desacelerar a carreira dele futebolística. E aí pensar em fazer a sucessão. Exato. E aí o Felipe, eu lembro até hoje da onde nós estávamos. A gente estava vendo um jogo de alguns garotos da base lá na Barra. E aí ele falou, pô, Dudu... Pô, estou interessado, de repente, em entrar contigo, em fazer um negócio. Aí eu falei para ele, pô, cara, eu estou agora para lançar uma marca própria. E assim foi o curso. Só que contratos de franquia, e eu era um franqueado de uma galeteria, é um contrato muito leonino e faz parte do negócio. Eu acho o sistema de franchise incrível. Eu acho que é a melhor forma... hoje é uma forma mais facilitada de você empreender, porque você já vem com um know-how construído, um negócio testado. Respirei franchise em quase 20 anos da minha vida e eu sabia que tinha problemas que implicariam na abertura da minha marca. Mas mesmo assim, diante de tudo, eu acabei encarando alguns problemas. A gente teve uns embates judiciais. Graças a Deus, eu acho que o bom senso gritou, falou mais alto e ambas as partes se resolveram. Mas... até hoje eu lembro que a gente já estava assim, para inaugurar a galeteria. E o Felipe viajou para Fiorentina, eu acho, foi fazer alguma coisa na Fiorentina. Quando eu tinha voltado, eu ainda estava com mais ideias de ser empresário também, de jogador. Até me aventurei, fiz algumas coisas até bem legais. Mas hoje com o Empório realmente me toma muito tempo. Então, graças a Deus, né? Então não tem como fazer nada em paralelo. Mas... quando eu voltei, assim, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, cara, quero muito, gostaria muito, mas assim, não sei o que fazer. O que eu posso fazer nesse momento é ser investidor, né? É o que eu consigo fazer, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, a gente inaugurando a loja de Sulacap, né? Eu vendo aquilo nascer, vendo a loja cheia, né? O investidor, eu entendi que
não ia ter como ser só investidor, ia ter que pôr a mão na massa e já estava levando prato, já estava levando bandeja, já estava na cozinha, já estava tirando chopp, né? Então... Não, o maneiro é que você acabou abraçando além do que você imaginava, porque às vezes, é o que ele está falando, você tem os investidores que só botam dinheiro e vira as costas. Tem a galera que você vê que ela quer participar e ela vai mudando isso. É o que você vai vendo que aquilo é parte de você, que é o negócio. Nada mais é, a gente fala muito de negócio, é quase um filho quando você abre. Aí você tem aquele... Porque você bota energia, você bota tempo, você bota criatividade, você bota esforço, você bota tudo dentro do negócio. Nem todo mundo, às vezes, consegue enxergar isso por levar para uma forma genérica de negócio em si, mas quem começou pequeno e foi crescendo, normalmente tem esse emocional ligado com a marca. Sim, e o Felipe, ele desde cara, quando começou o negócio, eu acho que a vontade, o mais importante quando a gente vai abrir um negócio, porque conhecimento a gente vai atrás, mas os valores, né, isso a gente precisa vir de dentro, né, de dentro de casa, de dentro da gente. E o Felipe demonstrou ter muitos valores, tanto é que ele caiu para dentro, até já pegando aí uma linha do tempo mais à frente. Na pandemia, cara, pandemia, tudo fechado, a gente lá naquela, pô, todo mundo abitolado, e aí um liga pro outro, um olha pra cara do outro. Cara, o shopping liberou de fazer delivery, vamos pra loja? Eu fico na cozinha e tu fica atendendo o telefone, embalando, e motoqueiro tinha uns montes, né? Porque parou-se tudo, né? Só circulavam os motoqueiros de iFood. Então, assim, sabe, desde o início a gente sempre teve essa sinergia. E o Felipe, por mais que venha de outro ramo, a vontade dele nunca faltou. Então, eu acho que isso também é um fator de sucesso para que a gente, sabe, tenha aberto outra loja, depois outra. E assim a gente vai trabalhando da maneira que dá, e a gente limpa prato, limpa banheiro, serve bandeja, faz de tudo um pouco na operação a gente acaba fazendo. Hoje, além esqueci o nome do shopping ali. Sulacap. Sem ser o Sulacap, quais outras unidades você tem? Quais outros shoppings? Bom, nós temos no Caxias Shopping, né? Que foi a segunda loja. Depois veio a loja da Barra, que depois não veio mais existir. Depois nós abrimos o Nova Iguaçu. Top Shopping, Nova Iguaçu. Depois veio a loja do Park Shopping da Multiplan em Campo Grande, né? Depois veio o Pátio Alcântara, que hoje não existe mais. Depois veio o Praia Shopping Botafogo Praia Shopping. Depois veio as duas lojas de rua que nós temos. São as últimas inaugurações, né? O Arpoador e o Leblon. Então, o do fizemos Leblon, 10 que viraram 8. Né? Esse hoje do Leblon fica onde? Fica na Ataulfo de Paiva 50. Ali bem próximo ao Jardim de Alá. Na saída do metrô do Jardim de Alá mesmo. É uma lojinha de rua. De esquina. Exatamente. Aquela esquina grande, não é? Isso. Atrás é o Shopping Leblon. Então é essa, porque eu já passei ali tinha uma outra operação, não tinha? Tinha uma operação de um restaurante, meio padaria. Antigo, né? Antigo, Eu ficava assim, cara, como é que esse cara tá se mantendo aqui, mano? Eu ficava me perguntando. Padaria. Que era muito, assim, relativamente grande ali. Sim. Eu não sei a metragem, mas eu passava ali e falava, cara, esse cara não vai conseguir ficar ali muito tempo. Mas a nossa loja foi dividida, porque quando a gente prospectou essa loja do Leblon, deram a oportunidade de a gente pegar a loja inteira ou dividir, porque eram 2 proprietários, né? Na verdade, os proprietários tinha 2? Eram 2 lojas. A operação anterior eram 2 lojas. E aí é uma coisa de família. E eles se estapearam lá, brigaram. Aí, olha, tem a opção de você alugar as 2 ou uma só. Aí começou com uma. Não, a gente optou pela esquina. Hoje o outro lado é um... Hoje ficou 2? Hoje é um hortifruti do nosso lado. Do nosso lado. A gente pegou a esquina, porque a esquina é mais privilegiada, né? Visibilidade. E é a nossa lojinha de rua, que a gente tem o Arpoador também, mas essas lojas de rua, diferente das nossas lojas de shopping, elas são menores, elas têm mais uma cara de bar, restaurante. E na Zona Sul pede muito isso, tem essa bossa do cara sentar na calçada, tomar um chopinho, assistir na televisão um jogo de futebol, comer um galetinho. Então, a gente proporciona isso aos clientes lá do Leblon. E ali a particularidade é que aquela loja ali a gente tem muito orgulho e fica muito feliz porque a gente revitalizou aquela área ali, né?
Era uma área que realmente não estava muito legal, os moradores ali não estavam contentes, né? É isso aí, realmente. Ali tava meio Tava meio complicado desgastado. ali, né? Não, estava completamente abandonado. Abandonado. Era assim, dormitório de usuários de drogas ali. E isso implicava muito ali na questão até de violência, Muitos moradores né? de rua também O pessoal ali, né? reclamava muito da violência ali no local, porque também quando você tem um comércio, assim, uma esquina imponente daquela fechada, tem a questão da luminosidade. E aí, com a abertura das lojas, tanto a nossa loja quanto o Hortifruti que abriu ao lado, acabou dando uma clareada. Então, as pessoas se sentem mais confiantes e confortáveis em passar ali. Hoje, pegando assim o escopo do cardápio, como é que funciona isso? E, primeiro, quais seriam, para vocês falarem um pouquinho do cardápio, depois a gente falar um pouquinho das escolhas. Bom, vamos lá. Cardápio. O cardápio, a gente sempre procura, né, focar no Empório do Galeto, né? Sempre procura focar na estrela da companhia, na estrela da casa, no Que é Galeto. o galeto. Então, a gente tem, assim, várias vertentes. Petiscos com galeto, os nossos combinados que mais vendem são com galeto. A gente procura atribuir o galeto a quase tudo que se faz no cardápio, né? Dentro Das áreas. das áreas. Então, o nosso galeto é preparado numa marinada de 6 horas e a gente tem um fornecedor muito parceiro. Só para vocês terem ideia, o galeto ele é abatido na madrugada. Então, ele é uma proteína que chega na loja no dia seguinte, praticamente no mesmo dia que ele é abatido na madrugada e chega de manhã cedo nas lojas. Então, é uma proteína muito fresca, mais saudável. Então, a gente procura preservar isso para dar uma qualidade maior aos clientes. Outro viés que a gente tem e a gente cuida muito são as carnes. A gente também tem um selo de carnes muito bons. Afinal, a gente trabalha com o braseiro a carvão. E, recentemente, em algumas lojas, a gente não conseguiu botar o braseiro a carvão. A gente botou um equipamento que é um forno a carvão. Hoje, na operação de vocês, tudo é feito com carvão? Tudo feito com carvão. Tudo feito na brasa. Tudo feito na brasa. É autêntica brasa mesmo. A gente procura levar essa experiência para a nossa clientela ao máximo, justamente porque a brasa, o carvão, né? Ou seja, o carvão, a lenha, o gosto, o sabor é outro. O sabor é outro. Exato. Então, dentro do cardápio que a gente oferece, oferecer combinados com galetos. Aí tem aquela tradicional farofa de ovos, que é quase um ovo à milanesa, que o cliente se amarra. O arroz de brócolis, que é super tradicional, coisa do carioca. Arroz maluco também, que a gente chama de birubiru. Tudo também tem um viezinho de futebol, né? Aí a gente muda o arroz maluco para o birubiru. Então, a gente procura manter aquela coisa clássica do contemporâneo. Mas essa questão do cardápio, Cássio, é muito interessante porque, com o tempo, nossa operação ela é uma operação, por ser uma galeteria, voltada muito para o diurno, né? Então, a gente precisa se proteger muito no noturno. E hoje é uma febre. Aí eu posso falar aqui. Hoje é uma febre, todo mundo faz rodízio open bar. Não copiam não, né? Quase não copiam, gente. Mas lá atrás, quem começou com um rodízio de petiscos, esse rodízio precisa de pizza, de petiscos, fomos nós, com a nossa primeira loja lá em Sorocaba, depois em Caxias, de fazer um rodízio à noite, para que justamente você tenha um ambiente dentro de um shopping center, que é um ambiente mais seguro, você poder fazer uma confraternização com teus amigos, com a tua família. E isso emplacou e deu muito certo. Tanto é que hoje a gente olha para os nossos players, assim, os principais concorrentes, todos eles fazem. Mas no caso vocês, vamos lá. De dia ele é à la carte comum nos pratos de vocês. À noite é rodízio de que o de vocês? Então, a gente faz um rodízio de petiscos, que é o famoso... Agora todo mundo faz, né? Rodízio de petiscos. Só que a gente incluiu rodízio de pizzas e petiscos, né? Isso é uma forma da gente proteger, aumentar, mas o à la carte funciona de maneira igual. A gente continua à com o à la noite tem carte. as duas operações. À noite Se tem as duas quiser, você operações. escolhe o à la carte normal. Se eu quiser, eu levo a galera e faço o rodízio, que é o que muita gente faz, aniversário e tal. Exatamente. Isso fez com que a gente vire uma chavinha, porque o rodízio também, a pessoa está lá petiscando, a pessoa acaba tomando um chopinho, tomar um drink, tomar um vinho. Então, isso faz com que a gente vire aquela chavinha e se torne mais uma pegada de bar. Em algumas lojas a gente tem até música ao vivo, a gente bota uma voz e violão, justamente para agradar a clientela. Então, o nosso cardápio ele é bem dividido nessa questão do à la carte e, noturnamente, a gente insere o rodízio também
e consegue atender aí gregos e troianos. Esse é o objetivo. Uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, você veio do mercado de franquia. Existe uma vontade de ter franquia ou existe franquia ou só são próprias? Hoje é uma rede própria, né? São 8 lojas e vai inaugurar agora 2 lojas do Empório da Brasa. Vamos inaugurar no Plaza Shopping Niterói. Aliás, loja com a expectativa lá no alto. Vai ser um lojão. Eu acho que É no lugar do camarão que tinha lá? Não. O camarão continua lá. Tutunhoque ali. Era o Tutunhoque. É bem na entrada do shopping, na 15 de novembro. A loja, o projeto, né, tá lindo, tá maravilhoso. Tá, eu mexi. A casa, assim, vai realmente ser um marco, um diferencial. E a gente vai dar um foco nas carnes que a gente trabalha, carnes Angus. Vai ser bem legal, vai ser uma operação bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E vamos abrir no West Shopping em Campo Grande também. A operação também está linda, o projeto já está pronto. Devem inaugurar aí daqui a 2, 3 meses. Acho que até finalzinho de agosto, ambas já estarão em funcionamento. E hoje a gente fez uma reunião muito importante aí de um shopaço também, primeira prateleira. E eu estou aqui torcendo para que dê tudo certo. E quem sabe a gente vai para a 11ª loja aí. Mas eu acabei, Cássio, eu me perdi aqui, eu esqueci do que tu falou. Vou falando. Não tem problema. Eu perguntei, vou me perdendo. Vamos lá, eu perguntei. Você falou que são próprias. São próprias, da franquia. E se existe uma vontade de franquear ou trazer pessoas, eu não sei. Existe. A gente tem falado disso nos últimos 2, 3 anos, mas como o trauma de ter sido franqueado e não ter dado certo é grande, e a gente não quer transferir esse trauma para os outros, porque a gente quer deitar nossa cabecinha no travesseiro e a gente faz isso bem e dormir em paz. A gente já tem inúmeros problemas do dia a dia, que as operações são dão muito trabalho, são conturbadas, normal, que faz o comércio do Rio. Então, eu não quero ter um problema de um cara que, poxa... E assim, trabalhei com isso, cara, 20 anos. As pessoas juntam o dinheiro da vida toda, as pessoas, colocam sonhos, colocam tudo, e aí o negócio, poxa, não emplaca, não dá certo. A frustração, seja por qualquer motivo, eu não vou aqui falar que às vezes o motivo é A ou B, mas isso é muito ruim. É uma carga muito pesada para a gente, nesse momento, ter. Mas a gente já pensa nisso, e como a gente pensa nisso nos últimos 2 anos, a gente quer fazer um negócio muito estruturado. Primeira coisa que um cara, para se tornar franqueador, ele tem que ter em mente, e eu acho que isso está faltando um pouquinho no franchising brasileiro, já foi melhor, deu uma caída e espero que retome, os caras que franquiam o seu negócio, franquiem de maneira sustentável, sabe? Tenham vontade, tesão mesmo de que o teu franqueado tem que ganhar dinheiro. A gente esteve na Feira da BF agora, semana passada, a gente passou a semana em São Paulo, e a gente encontrou um colega nosso no corredor, e ele vai abrir um negócio, super incrível, um negócio inovador que não tem no mercado. E eu falei para ele, ele tá uns 2, 3 passos à frente de se tornar um franqueador que a gente pretende se tornar um franqueador em breve. E eu falei para ele, Romildo, mandar um abraço pro Romildo também. Romildo, você tem que focar em teu franqueado ganhar dinheiro, cara. Seja obcecado por isso. Eu quero que meus franqueados, fiquem ricos, ganhem dinheiro. Porque se você entrar com essa mentalidade, criar essa cultura na tua empresa, o teu time também vai comprar essa ideia e os teus franqueados vão ganhar dinheiro. Que isso é um sucesso, esse é o sucesso do franqueador. Então, a gente quer se estruturar. A gente vem atrás, há cerca de 2 anos, a gente ainda não tem uma central de distribuição, que é montar aí uma área para mandar tudo porcionado, tudo pronto para as unidades, que hoje são todas próprias, mas a gente acredita que dessa forma a gente consegue controlar muito bem o padrão e também a logística e a operação do franqueado. Então, para a gente dar espaço de se tornar um franqueador, que já está tudo pronto, né? Já está tudo bem estruturado. Quer falar da estrutura? Não, porque assim, pegando esse gancho... Não, eu falo muito, ele não fala pouco. Não tem problema. Ele tem o know-how, tá certíssimo, tem que falar. É porque assim, e eu dou o meu exemplo, né? Eu sou um aventureiro, né? Então, a gente sabe que tem muito aventureiro aí. E uma coisa que eu aprendi desse ramo é que se você não está próximo, você não tem um mínimo de conhecimento, realmente você vai acabar, né, se dando mal, né? Então, esse é o nosso medo, né? E a gente não quer acabar com o sonho de ninguém. Então, para a gente se tornar realmente uma franquia, né, além da estrutura que a gente formou,
que hoje a gente tem realmente um corpo muito estruturado, importante, que a gente tem a parte hoje do RH, do jurídico, parte contábeis, né? A gente tem 3 consultores hoje, operações, né? Tá faltando só essa parte que eu acho que é o camisa 10, que é a central de distribuição, né? Para realmente a gente se tornar uma franquia. Mas eu acho que esse é o maior receio nosso, é prejudicar alguém. E isso a gente não quer, porque eu sou o maior exemplo, eu sou um aventureiro e sem esse cara aqui, realmente, eu teria com certeza já morrido no meio do caminho. Não, acho legal que vocês estão... É o que ele falou, você está focado. O pessoal diz que quando você pensa, que nem ele falou, quanto mais os franqueados ganharem dinheiro, mais eles vão querer abrir unidade, que é o que várias franquias se mostram. E tem gente que, eu sou multifranqueado, é o que tem mais hoje nas franquias que funcionam, é o pessoal ser multifranqueado, que é o quê? O cara montou 1, 2, 3, aí ele falou, eu não pego mais nenhuma, só faço essa aqui, porque essa eu já sei o retorno. Então, isso eu acho que é importantíssimo. Pegando outro informação aqui, a princípio, o investimento sempre foi próprio, correto? Próprio, o investimento foi próprio. A gente começou... A gente fez esse combinado ainda está valendo. A gente fez um combinado, a gente é remunerado por salário, a gente tem salário. Esse combinado ainda está valendo. Ainda está valendo. Um dia, quando esse combinado parar de valer, eu acho que vai ser uma extrema felicidade nossa. Mas hoje, quase tudo... Pois quase tudo que a gente ganha, a gente reinveste na empresa. Então, a gente vive de salário, vai reinvestindo na empresa e a gente vai tocando barco. Por isso que a gente está aí chegando na 10ª loja. Já fechamos 2 unidades. Também, assim, a gente não tem bola de cristal, nem tudo dá certo. Então, quando o negócio não dá certo, acaba não indo à frente. Tempo, né? Às vezes tudo tem um tempo, é verdade. Nem tudo é pra Coisas sempre. que não funcionavam passam a funcionar e também ao contrário. Coisas que funcionavam bem... Não funcionam mais. Não funcionam mais. Tudo dinâmico. Então, isso a gente fez com que os pés no chão e basicamente tudo que a gente ganha hoje, a gente reinveste. Então, mas isso foi uma escolha 100% de vocês não terem investidor próprio ou foi o trauma? Foi um pouco dos dois, mas principalmente o trauma. O trauma são vários, mas esse realmente marcou. Esse aí foi complicado. Mas a gente procura sempre manter um pé no chão. Os investimentos, quando a gente vai abrir um negócio, a gente usa sempre o recurso próprio, um percentual. E outro percentual também, pelo histórico que a gente tem... É o allowance do shopping. Também tem allowance do shopping. Por exemplo, agora essas últimas não teve. A gente já está mais robusto. Não teve o do shopping? O não allowance teve. do shopping. Mas é porque esses shopping que vocês falaram aí não são muito de dar allowance. Isso, são shoppings. West Shopping... Não, na verdade teve. O West, o West teve allowance? Foi um allowance invertido, né? Que é desconto no aluguel ou então ele prolonga alguma... Nem o allowance, não. Na verdade, o shopping está promovendo a obra. Que pra gente é bacana também. Mas o gente Plaza... é muito melhor até, né? Exato. Mas o Plaza é algo que realmente vai ser um projeto... A gente... É a primeira vez que a gente consegue formar um caixa bacana e para abrir uma loja muito bacana nesses 8 anos de empresa. Né? A empresa já existe há 8 anos. E aí a gente pôde definir bem essa loja e a gente está bem otimista. Mas o objetivo é esse. A gente pega um dinheiro próprio, pega um dinheiro também, um recurso que às vezes não é allowance, mas lojas de rua não tem allowance. A gente vai no banco com percentual também, a gente tem um bom trânsito com o banco, né? E faz o estudo de viabilidade do negócio, vê a possibilidade ali de pagar uma parcelinha e a gente vai ao banco e pega um recurso do banco. Vocês têm parceiros de marcas que atuam em ativação, alguma coisa assim? Coca-Cola, Ambev, tem isso? Não. Temos todos parceiros, né? Temos todas as empresas homologadas, a maioria todos com contrato, são todos parceiros. Sem eles não tem condições mesmo. Coca-Cola, Ambev, Três Corações. Temos um parceiro, Rio Quality, que é um parceiraço. Fritz, um abraço aí, o Rafa. O Rafa é amigo dele, particular. O ACM Pescados. Inclusive, a gente vai fazer uma gravação amanhã na loja de Botafogo com a ACM Pescados. Aí o pessoal do marketing, da assessoria de imprensa estava olhando ali. Cara, os caras vão levar diretor e tal. Ele fala, eles vão gravar um filme lá na loja. Eu falei, olha, não estou sabendo, mas se eles quiserem, que eles fiquem à vontade. E aí, assim, todos os parceiros, a gente preza muito essa relação. O próprio pessoal dos galetos.
a Serrana. Granja Serrana. A Granja Serrana é um parceiro nosso muito, muito importante e muito bacana. Os parceiros também foram muito bacanas também com a gente na pandemia, né? Todos eles entenderam a situação e hoje a gente tem aí uma relação muito bacana. Agora, essa outra parte de produto que a gente ainda estava falando, vamos falar um pouquinho mais. Você falou que tem a parte do galeto, aí você falou que tem umas carnes. A carne acabou que você não falou. Hoje o galeto deve ser mais de, sei lá, 50% do... Isso. Ou não? Eu queria que você falasse um pouquinho essa... Boa. Falasse um pouquinho da proporcionalidade entre os frangos, o galeto e carne e as outras coisas. E o rodízio hoje, no caso. Boa, vamos lá. Foi assim que nasceu o Empório da Brasa. Tem muito a ver com o que você falou agora. Hoje, a proporção que a gente fez uma análise, 60% dos nossos combinados, dos nossos pratos executivos, do nosso menu à la carte, que é o que tem a maior margem, que de fato o que mais vende, eles são voltados para o galeto. O galeto, ele é uma proteína que quem entende de galeto, né, entende a proteína como uma proteína que dá muito valor. O galeto ele pesa geralmente 650, 700 gramas. O galeto ele só se alimenta de milho, são só os machos. É uma ave muito jovem, é uma ave batida com 18 a 21, 23 dias. Então, só para vocês terem ideia, o preço de custo de um galeto de 600, 750 gramas, ele é mais caro do que um frango, aqueles frangão de padaria. Então, a gente tem uma dificuldade de explorar um valor agregado, a não ser que o cliente... Porque o pessoal compara muito com o frango, né? Muito. Frango e galeto, para todo mundo, é igual. É a mesma coisa, esse frango aí é muito pequeno. É a frase que a gente vê todo dia. Isso é um pintinho, tá me vendendo um pintinho. É um pinto, Então, assim... A gente não trabalha com frango, a gente só trabalha com galeto. A única coisa que vai no nosso cardápio de frango é o filé de peito de frango, né? E a coxa e sobrecoxa também desossada que a gente faz. Mas hoje, o Empório do Galeto, 60% dos combinados nossos são com viés de galeto. E aí vai uma informação boa de mercado aí. Hoje, no nosso cardápio, um combinado para 4 pessoas, você vai com a tua família lá almoçar... Você vai gastar um combinado que comem 4 pessoas, R$ 149. Quando você passa por um combinado de uma carne, de uma picanha, que a gente trabalha com uma linha grill, uma linha Angus, a gente está falando de pratos de 299, 329, 279 e comem as mesmas 4 pessoas. Como a gente tem 60% dos combinados, por causa do nome, focados no galeto, a gente acaba tendo uma venda com um ticket médio menor no Empório do Galeto. E aí é que entra o surgimento do Empório da Brasa. O Empório da Brasa vem para fazer com que a gente aumente esse ticket médio. Porque a gente vai ter o galeto no Empório da Brasa também, que é importante. Só que lá você vai focar um pouquinho mais em tudo que é feito na brasa e não somente no galeto. Exatamente. O galeto deixa de ser a estrela da companhia, passa a ser um coadjuvante para que a brasa seja a estrela da companhia. Lá hoje... Qual é o galeto mais tradicional e qual que mais sai? O que mais sai é o nosso galeto com osso, acho que é o clássico. E a gente chama de galeto completo, que é um combinado. Esse é a maior venda da loja hoje no grupo, né, de alimentação, que é o galeto. Ele vem galeto e a gente incrementa, a gente bota 2 linguiças de pernil na brasa. E aí o cliente escolhe a guarnição. A batata entre a fritas normal e a portuguesa, a farofa de ovos e o arroz, e fica a escolha dele, entre brócolis, a grega, o birubiru e o branco. Então, esse é o clássico, que você senta lá e come um galetinho, né, com osso. E a gente tem uma outra versão do galeto também, que é o segundo prato que mais vende, né? Por isso que o galeto representa 60%, que é o nosso galeto atropelado, que a gente chama, que é um galeto desossado. Na verdade, é o galeto com osso desossado artesanalmente. E aí ele fica uma espécie de filé de galeto. É muito bom. Eu prefiro com osso. Eu adoro pegar ali o pratinho, comer com a mão, comer meu galetinho com osso. Mas também tem uma venda bem expressiva do nosso galeto desossado. Pegando esse exemplo, como é que está a expectativa de vocês para esse resto de 2025 com relação a crescimento, faturamento e com novas marcas que nem está saindo aí? Estão vindo essas 2 novas lojas, né? A gente espera, nesse último semestre, já estarem abertas, né? Em 2, 3 meses, essa expectativa.
né? Como ele falou hoje, a gente teve hoje uma reunião bem interessante, né? Não sei se a gente vai conseguir para esse ano, mas é uma possibilidade, né? Então, o projeto de expansão, por enquanto, esse ano, é esse 2/3, né? 3 lojas. Para 26, vocês têm mais... Vocês têm um projeto de médio a longo prazo de número de expansão de loja ou vocês vão de acordo com um caminho, vem abrindo as portas? É para onde o nariz aponta mesmo. O nariz apontou, a gente vai. A verdade, assim, eu perturbo muito ele com essa questão da franquia, né? Porque ele tem esse know-how, então eu sou muito acelerado, né? Graças a Deus, hoje o nosso telefone está tocando bastante, né? Então, principalmente os shoppings hoje, estão ligando bastante pra gente, ligam pra ele, ligam pra mim. Então, quando o telefone toca, eu já falo assim, bom... Mais uma loja em vista. Mais uma. Aí eu ligo pra ele, cara, a gente tem que ir, é oportunidade, né? E a gente sempre brinca que a gente passou por diversas ondas esses 8 anos, né? E a pandemia foi uma onda realmente devastadora, né? E foi a hora que a gente mais cresceu, né? A gente foi contra todo o fluxo do pessoal fechando, não sei o que vai acontecer, e a gente só pensava em abrir, né? Não sei nem como a gente ia fazer, porque eu não podia sair de casa, mas a gente só pensava em abrir, né? E eu acho que a gente entende que não é um momento maravilhoso do comércio hoje, mas a gente está voltando a surfar a mesma onda que eu acho que a gente surfou há 5 anos atrás, e a gente está pensando em expandir, em abrir novas lojas. Eu acho que... Mas eu vou fazer então uma pergunta. Qual o segredo do sucesso de vocês no momento de crise em abrir lojas? Pergunta boa. Me fez Vamos refletir aqui. Então, por isso a gente está conversando. Vocês falaram que no momento da pandemia, vocês... Tinha muita gente fechando e retraindo. E vocês foram cavalgando para frente. Agora a gente está num momento... Em consequência... Tem que ter. Não pode ser em consequência, que funcionou. Funciona, Se não funcionasse, ok, mas funcionou. É brincadeira uma mesmo, em consequência, mas a gente faz as coisas com muita consciência. A gente estuda bastante, negocia, mas eu acho que o fator determinante... Eu lembro de uma vez que nós negociamos uma loja recente, e aí fica normal, aquele puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, faz parte... que a gente quer que o negócio dê certo, muito. E aí, uma vez a gente conversando com proprietários de loja, e a gente falou assim, olha, a chance disso aqui, desse jeito, dar errado é 0. 0. Aí o cara, como assim é 0? 0, porque se for o caso, um trabalha na cozinha, outro trabalha aqui no salão, e a gente trabalha aqui sozinho e toca o negócio. Pode ficar tranquilo, porque disposição a gente tem sobra. Então, eu acho que essa disposição... que é o diferencial. Teve uma loja que nós inauguramos, e a loja, assim, a maioria das lojas são distantes, né? A gente tem lojas bem distantes uma das outras, que eu estava muito pilhado, eu até fui bloqueado aí, eu sou muito viciado em café, o médico até não pode tomar muito café não, porque o meu olho estava tremendo, de tanta ansiedade, tanto café, e a gente chegava 8 horas da manhã, saía 11 horas da noite, e 6, 7 horas da manhã no dia seguinte já estava, e essa loja inaugurou. Essa loja inaugurou bem, e aí chegou quando dá aquele vazio, que é o que a gente chama de pingado no restaurante, que é ali de 3 da tarde até 6, 7. Cara, eu falei assim, eu preciso ir na gerência, peguei um papelão e dormi na gerência da loja, no chão. Então, essa disposição que a gente tem, que eu acho que é um pouco do segredo do nosso sucesso. A gente compra a briga e vai com tudo mesmo, a gente não quer saber. E agora, quando a gente está falando de crescimento, a gente olha para o Empório da Brasa, a gente vê um Empório da Brasa, que é o nosso filho mais novo, né? Ele muito mais robusto do que o primeiro filho. Eu acho que estruturado, né? Porque vocês também já pegaram um pouco de... Vocês ralaram um pouco. Aí você começa... isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Você vai ajustando, né? Exato. É o famoso 8 anos, não é 8 saquinho dias. de erros. É o famoso saquinho de erros. Inclusive tem a ver com franquias também. Eu, quando apresentava modelos de negócio, as pessoas me perguntavam, por que eu tenho que ser um franqueado? Deixa eu explicar que você tem que ser um franqueado. Porque a empresa existe há 20 anos e ela está com um saquinho de erros aqui, ó, e vai mostrar o saquinho de erros para você.
E aí você não vai cometer esses erros aqui, porque se tu cometer esses erros aqui, cara, aí, pô, você é que tá vacilando, você que tá dando mole. Então, assim, tu tá com o saquinho de erros aí, então não comete de novo. Então, esse filho mais novo, ele já... É o famoso... O nosso filho mais velho comeu muito pão com manteiga e o nosso filho mais novo agora vai comer um pãozinho com Nutella, vai comer um pãozinho melhor, né? Mas só pegando o gancho, eu acho que até não é só tanto... Não só o sucesso nosso das lojas, que também está abrindo os olhos, né? Principalmente dos shoppings, que é o que nos ligam muito, é também essa vontade que eles veem na gente, né? Há um mês atrás, teve um shopping que gostaria muito que a gente fosse, já estava, né? Contando com aquilo, mas eles queriam conhecer a nossa história, né? Então, assim, depois que eles conheceram, eles, né? Carimbaram ali, ficaram mais tranquilos, porque eu acho que é justamente isso, essa vontade que a gente tem de estar no negócio, de cair para dentro, né? Por mais que hoje a gente esteja muito estruturado, a gente não vai tanto, não dorme mais nas nossa função mudou lojas, na empresa. Mudou um pouquinho, Mudou. mas até hoje, se precisar, a gente está lá atrás do balcão. Agora eu vou pegar numa detalhada. Vamos lá. Vocês, ao contrário de muitos casos, vocês têm uma peculiaridade, que é uma empresa familiar. Isso é difícil. A empresa já é difícil, familiar. No Brasil ainda vai juntando isso. Eu queria saber como é que se dá esse relacionamento e como é que funciona, porque a gente vê muitos casos que acabam... Hoje em dia até tem mais casos de funcionar, mas antigamente era uma cultura bem difícil ter a família no negócio, ainda mais no negócio que vocês começaram do zero e tal. E, assim, querendo ou não, comida, tudo é mais apertado um pouco. Como é que funciona essa logística aí da família dentro do negócio? Bom, primeiro a gente se respeita muito, né? Até porque o almoço de domingo tem que estar todo mundo em paz, né? Aquele almoço de domingo tem que estar todo mundo em paz. Então a gente se respeita muito. As nossas ideias, elas são ideias que ninguém impõe nada a ninguém. E são divergentes por muitas das vezes, né? A gente troca muita opinião e muito divergente, por sinal. E aí a gente tem a Andréia para definir, que é a nossa chefe. Que aí ela tem... o coração dela se divide 50% com o irmão, 50% com o marido. Aí fica tudo em paz. Aí ela consegue usar o racional e não o emocional. Mas é isso, eu acho que a gente se respeita muito. A gente procura remar sempre para o mesmo lado. A gente coloca o Grupo Empório como a nossa matriz de trabalho, como parece um filho mesmo. A analogia com o filho ela é muito importante. A gente não tem orgulho, né? A gente coloca em primeiro lugar realmente a empresa, não a sua opinião ou a minha opinião. A gente sempre trabalha para o bem do Empório, né? Ideia boa é que dá certo, né? Eu tinha um chefe que falava isso para mim. Ideia boa é que dá certo. Exatamente. E hoje vocês têm mais ou menos 200 funcionários, é isso? O número... Acho que já passou, já passou. Né? Hoje, assim, isso diretos, né? Se nós botarmos aí uns indiretos, acho que é bem mais. Hoje a gente tem cerca de 200 e pouquinhos funcionários. E vem mais aí, né? Vem mais 2 unidades e vem, assim... Eu acho não, né? Serão 2 unidades robustas. Então, esse quadro vai dar uma bela aumentada. Que isso é a nossa meta... Agora não, mas as nossas primeiras metas anuais eram de geração de emprego. Porque quando o negócio nasceu muito no intuito de gerar empregos. Porque a gente vê que isso é uma coisa que a gente faz, né? É uma coisa que faz a gente se sentir bem, é a geração de empregos. Então, isso, até pouco tempo atrás, nossa meta era, cara, a gente precisa chegar em 100 funcionários. Precisa chegar em 150 funcionários. Agora não, agora as nossas métricas são maiores, né? Mas a principal, há muito tempo atrás, a principal e meio que única era a geração de empregos. Entendi. Hoje, pegando esse aparato todo que vocês têm e tal, como que vocês veem esse momento do mercado de varejo no Brasil? Bom, eu vejo o varejo numa tendência muito, muito interessante para a parte tecnológica. Eu acho que quem não está olhando para isso, quem não está se atualizando, no nosso caso, seja no autosserviço, seja em inovações de cardápio, seja em produtos em proporcionar experiências aos clientes, o
o varejo ele está passando aí por momentos de muita tecnologia. Então, quem tiver antenado, olhando para a inteligência artificial, para uma série de coisas, vai largar na frente e as coisas estão aumentando novamente, né? Eu acho que... Concorrência, competitividade, né? Tá muito grande, então se destaca quem está fazendo realmente coisas diferentes, proporcionando uma experiência para o cliente, né? Que cada vez está mais exigente. Eu acho o varejo hoje muito mais quente, muito quente. Tanto é que os números, os indicadores agora, todo final de ano a gente vê, pelo menos nos últimos 2 anos, a gente vê aumento das vendas no Natal, nas compras de Natal, de finais de ano, subiu em 12%, em 14%. Eu não vou ter os indicadores na cabeça, mas a gente sempre ouve isso. E é de fato o que a gente sente, o que a gente percebe, é o que está acontecendo. Tem algum KPI, alguma métrica que vocês são meio fissurados em ficar acompanhando? Olha, acho que a métrica acaba sendo que nós somos, pelo menos eu sou fissurado nessa métrica, na abertura de lojas e no faturamento. Há um tempo atrás, nós fazíamos uma mentoria com um ex-presidente da BF, chegamos a ficar quase 3 anos fazendo mentoria, e a mentoria é muito legal, que é quase que uma terapia, né, de negócios. E ela começou semanal e depois passou a ser quinzenal. É o que é da IES, não? Clodoaldo? Não é. Pô, o Clodoaldo adoro o Clodoaldo, sou fãzaço do Clodoaldo. Não, ele teve aqui. Conheço o Clodoaldo, mas é um cara que também vem do curso de idiomas, já trabalhou com o Clodoaldo, que é o Rogério Gama, ex-presidente da BF. O Clodoaldo, inclusive, é o atual presidente. Foi reeleito, inclusive, tem poucos meses. O Rogério foi um que teve um projeto de luta, não? Não é esse? Não. O Rogério, ele é um ex-presidente da ABF e ele foi diretor executivo do Grupo CCA, foi diretor executivo da Rede Megamate. Então, ele é um cara assim que... ele tem nos anais lá do franchising, ele é meio que o cara que trouxe o franchise aqui pro Brasil. Porque o franchise, se você pegar a história, começou lá com o IASID, com o CCA, tem 2 histórias. E quem apresentou o franchising pro Dr. Valdir Lima, lá, que é o dono do CCA, foi o Rogério. Então, o tempo todo o Rogério me revisitava. O que você quer? O que vocês querem, né? O que vocês querem? E eu falava, olha, o nosso objetivo é ser a maior rede de galeterias do Rio de Janeiro. Então, a gente ficou fissurado no melhor, no maior e no melhor. Melhor é a gente ter o faturamento, e o maior é a gente ter o número de unidades. Então, assim, abrir loja é muito fissura, é muito maneiro, como a gente está vivendo agora. Eu estava aqui com um arquiteto agora há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, e preciso que tu aprove isso aqui, e o outro engenheiro, Edu, o que você acha disso? Eu falei, me manda o orçamento. É uma fissura mesmo, que a gente tem aí de abertura de lojas, e as métricas que mais encantam a gente é o número de lojas e o faturamento. Tem o CMVzinho, né? Isso é mais com ele. Que é uma coisa que realmente nesse ramo foi a palavra que eu mais... A sigla que eu mais escutei, né? E no início, poxa, eu queria entender o que era esse tal do CMV. E hoje realmente é o principal que a gente olha. A gente brinca que a última linha que importa, né? E realmente Mas é o CMV que bota o dinheiro no nosso bolso. É o CMV que é o custo de mercadorias vendidas, né? Que passa no nosso ramo ali de alimentação, realmente é o segredo e a chave do sucesso. Pegando um pouco outra linha, seria como é que vocês veem o delivery hoje no mercado e como que o delivery faz parte do negócio de vocês? O delivery tem uma alta representatividade, principalmente da pandemia para cá, né? O delivery pegou, né? Pegou mesmo essa é a sensação que eu tenho, tá? O delivery pegou, e o delivery, ele está muito no que eu te falei das inovações, né, do momento do varejo. Porque as novas gerações, elas estão cada vez mais rápidas. Então, às vezes, o cara, trabalha de home office, o cara, quer comer um negócio rápido e não quer sair de casa. Então, o delivery, para essas novas gerações que são muito mais aceleradas... E impacientes, né? Ele está cada vez mais latente. E a gente... Desde a pandemia para cá, a gente olhou muito para o delivery. O delivery hoje representa aí, em termos gerais, cerca de 15%. Isso na rede toda, porque tem lojas até nossas que não fazem delivery. Mas tem representatividade em lojas que representa 25% do faturamento da loja.
Então, assim, é uma representatividade alta. Então, a gente tem cada vez olhado mais para o delivery com estrutura. Hoje a gente tem uma empresa... Temos 2 empresas parceiras. A primeira é empresas que fazem as entregas num tempo muito rápido, dinâmico, que é uma empresa terceirizada de motoqueiros. E a segunda é uma empresa que trabalha com marketing, porque hoje o delivery a gente tem que associar, não dá para não falar da plataforma do iFood. O iFood hoje é o que manda do delivery no Brasil. Eu, por exemplo, eu sou um cara que peço muito delivery em casa. Pô, eu não peço delivery de ligar para nenhum restaurante mais, como meus pais faziam. Eu lembro que papai pegava lista telefônica no P da Parmeira, vai pedir Parmeira, pedir a pizza. Hoje não, hoje a gente abre o iFood, tem uma série de restaurantes lá e bem da verdade é que você vai pedir os que estão em cima. Que você não fica rolando muito tempo, porque você está com fome, né? O teu estômago tá, pede logo, pede logo. O estômago para mim fica, pede logo, seu gordo, você tá cheio de fome, pede logo a primeira pizzaria daí que você quer comer. E funciona assim a cabeça do cliente também. Então, a minha funciona, acho que a gente também passa essas experiências particulares para o negócio, essas tendências também, isso também faz parte do nosso trabalho. E aí, a gente tem hoje uma empresa que cuida dos algoritmos do iFood para que nos mantenha lá em cima. Então, todas as casas que a gente tem, o que depende do maior e do menor sucesso para a gente no delivery das unidades, que são as 8, é o posicionamento que a gente fica no iFood. Recentemente, cerca de 1 mês, 2 meses, a gente passou a ter um relacionamento com o iFood de super restaurantes meio que premium, abaixou bem as taxas. E essa empresa ela trabalha os algoritmos que você tem que abrir o restaurante com 10 a 20 minutos, porque o fator de decisão de pedidos do iFood é o time e a tua capacidade de responder, dar retorno ao cliente. E a empresa fica lá 24 horas. Pessoal, o cliente está na linha, quando eles dizem está na linha, não no telefone especificamente, mas está no chat. Pessoal, o cliente está na linha querendo saber, tirar alguma dúvida. Você tem um tempo, o algoritmo do iFood, se você se demonstra ser capaz de responder muito rápido, entregar muito rápido, vender muito rápido, afinal o iFood é comissionado pelas taxas, o que ele quer? Ele quer que você venda muito para ele ganhar muito contigo. Ele ganhar muito contigo. Aí ele te premia fazendo o quê? Cara, você é capaz de entregar bastante? Eu vou te botar lá em cima para você entregar bastante. Então, a gente recentemente, cerca de 2 anos, a gente vem trabalhando com essas empresas, tem dado muito certo ao ponto de a gente ter uma unidade que 25% do faturamento dela representa o delivery. E no paralelo a gente investiu, né, nas embalagens, né, nas sacolas, né, nas sacos no material de viagem, né, para poder proporcionar essa experiência diferente para o cliente. Hoje você vê um caminho sem ser o iFood para o delivery. Vocês, por exemplo, vocês têm uma vontade de ter algum app próprio ou alguma coisa nesse sentido? Ou você... Porque, assim, o iFood está aí, mas está vindo mais 2 plataformas gigantes, robustas, para investir muita grana nos próximos 2 anos. Porque ela sentiu que o iFood... Na verdade, é o que você falou, o iFood saiu muito na frente. Então, as marcas próprias, elas estão tentando não ficar muito dependendo do iFood, apesar de ser... Então, eles têm estudado muito isso. Isso é uma coisa que você tem olhado para o mercado ou você acha que, nesse momento, não é tanto... Não, temos sim. Essa empresa, da mesma forma que ele trabalha os algoritmos do iFood, elas também atuam com uma espécie de app particular do restaurante, que é interligado com o site. Então, o cliente pode fazer o pedido via site e eles repassam para a gente quase que em tempo real. Mas... o forte é o iFood. O forte é o iFood. A gente brinca muito que olha para o McDonald's, né? Eu nunca pedi no aplicativo do McDonald's, por exemplo. Né? A gente só pede no iFood, né? Então, a gente olha para esses caras grandes. Se eu não consigo, né, pedir, realmente, não é tão simples a gente migrar o nosso cliente do iFood para o nosso app, né? Não, é porque o que ele falou, você vai para qualquer lugar, o que é mais fácil? Tu entra no iFood, ele faz geolocalização de onde você está. Por exemplo, eu chego num hotel... Não tem nada, que nem acontece. Às vezes, tu vai para o interior um pouco... Aí você não vai... É o que ele falou. Antigamente, tu chegava aqui na internet, entrava lá, olhei aqui, o que tem perto? Aí tu olha. Hoje em dia, tu não precisa fazer isso. Tu abre aqui iFood, bota tua localização e ele te dá os melhores top com review. Então, fica realmente mais difícil você chegar e falar assim, eu vou ligar. Só se é uma rede muito grande. O McDonald's é claro, só que o McDonald's eu vejo que... a gente está dando exemplo aqui, mas ele tem o drive-thru, ele tem algumas especificidades para ele. Por isso que às vezes a gente pergunta, porque tem locais tipo japonês,
é o que ele está falando, é um pouco particularidade. Eu vejo assim, eu nunca pensei, às vezes a gente compra o frango, não o galeto, em casa. Mas eu nunca pensei assim. Eu até vou fazer uma pergunta junto agora do posicionamento, se vocês têm, claro que tem, concorrente, e quais hoje, como é que seria essa visão do concorrente com vocês de negócio? Porque o Spoleto tem um outro de comida, o japonês, o McDonald's tem um Bob's. Só que, às vezes, por exemplo, você pode ter um cara que acha que é teu concorrente, mas ele vende, por exemplo, que nem tu falou, frango, e o outro é galeto. Então, o que eu vejo assim, eu fiquei me pensando aqui, a gente falando aqui, eu fiquei assim, caraca, a gente vai muito, compra o frango, ou faz isso. Claro que você pede, às vezes, o combo. Como eu tenho a tendência a pedir em casa. Mas eu fiquei assim, como que hoje seria esse lado de vocês? Bom, primeiro que os concorrentes, eu sou cliente de todos eles. Porque eu vou comendo aí afora, né? Mas o que bem que você disse, né? E tem aquele ditado, né? Parafusadeira é concorrente de gravata? No Dia dos Pais passa a ser. Então, a gente procura sempre se antenar a tudo que acontece em volta, porque uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá do restaurante Família Mancini, né? E ele falou... Eu adoro lá. Muito bacana. E ele falou que por muitos anos eles ficaram naquela rua ali, aquela ruazinha ali mais tradicional, sozinhos. E por estarem sozinhos, eles tinham um faturamento X, né? E hoje ele falou, cara, hoje tem, japonês, tem, outra cantina italiana, tem o árabe, ali, né? tem a comida brasileira, assim, então, você tem que estar atento ao mercado, se posicionar bem, eu acho que isso, por isso é a nossa obsessão de ser a maior rede e tudo mais, porque com esse posicionamento, muitas coisas vêm acontecendo de forma natural, e a gente fica antenado à concorrência. O galeto é diferente do frango, mas eles acabam sendo concorrentes. Por quê? Porque é o que você falou. Eu gosto de pedir o combo. A gente pede o combo quando está com a família. A gente quer fazer um almoço rápido, não quer ir para a cozinha. Sim. E tudo mais. E aí a gente tem que se posicionar, tem que dar de cupom de desconto, fazer coisas bem, bem diferentes para que a gente tire o cliente da rota do concorrente e venha para a nossa rota. Mas você acha que Tu quer falar, não? Não, tudo bem. Eu ia perguntar se você acha que essa diversidade, esse problema cultural, que não é problema, mas entre o galeto e o frango, se isso atrapalha um pouquinho, porque são valores e tipos de produto diferentes. Porque, assim, eu vou dar uma opinião minha que eu não sei. Mas a tendência é que o frango ele é mais macio e tem uma outra textura. Quer dizer, o frango não, o galeto. Uhum. E o frango ele é um pouco mais... Ele tem um pouco mais, vamos dizer, de fibra ou nesse sentido. Então, ele tem uma diferença. Só que, às vezes, pelo público, pelas coisas, o pessoal não se liga muito. E aí, mas na hora do preço e do tamanho, todo mundo olha. Isso aqui é... A diferença então, tá lá. É o tipo que você falou. De repente, o cara... Ele é teu concorrente, mas ele vende frango com preço de galeto. Dá para entender? Sim. É bem isso, né? O galeto... Por que também a gente começou a pensar no Empório da Brasa? Porque o galeto... A gente tem uma loja num determinado... para mim, Nova Iguaçu. A gente tem uma loja em Nova Iguaçu que, culturalmente, não existe a cultura do galeto. Já na Zona Sul é diferente. Na Zona Sul, o público tem a cultura do galeto. E por quê? Porque o público vê valor na proteína. O galeto, ele é uma ave muito mais tenra, é uma ave jovem, é uma ave que praticamente não tem gordura. Você pega... A gente serve o galeto num prato fundo, né? O frango também é servido geralmente nos restaurantes em prato fundo. Quando você tira o galeto, você não vê uma gordura ali. Vê muito pouco. Já o frango você vê bastante gordura. Ou seja, a gente está falando de uma proteína muito mais saudável, muito mais tenra, muito mais saborosa, contra uma proteína que ganha no quê? No volume. Então, você paga R$38 num frango de 1,5 kg e você paga R$38 num galeto... De 600 gramas. De 600 gramas que o pessoal chama de pinto. Então, assim, faz parte. Mas aí tem que ter aquele viés da cultura.
Tem cultura de galeto? Zona Sul, o centro da cidade. Pô, o centro da cidade... esses dias eu estava passando pelo centro da cidade, né? E aí fui num determinado lugar e as pessoas... Eu estava ouvindo que... Cara, a gente está no centro da cidade, a gente tem que ir lá comer um galetinho. Porque é tradicional. Então as pessoas dão valor Galeto àquilo. e cerveja. O galeto, o shopping. Isso é um praxe. Então, tem que ter essa cultura. E a gente tem que... várias vezes a gente recebe reclamação. E quando desossa... O galeto cai ainda mais, né? E aí, cara, você me deu um pedaço de frango. As pessoas chamam ainda o galeto de frango, né? Eu falei, não, a gente tem que explicar. Olha, aí vai lá atrás. O galeto, ele só se alimenta de milho. Por que o galeto é caro? Porque ele flutua no preço de milho. O frango come ração. Já o galeto come milho. Então, o milho é muito mais caro. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma desconstrução e estar antenado ao mercado para que a gente não pise no lugar errado. Pegando um exemplo, a gente acabou não falando. Hoje a informação que eu tenho são 8 unidades, vocês faturavam na faixa de 35 milhões. Você tem um objetivo de 2025 chegar a um certo número de faturamento, ainda mais acrescentando com essas 2 lojas. Qual a expectativa? A expectativa é que com essas 2 lojas, principalmente com a loja do Plaza, que a gente acredita que vai dar muito mais peso ao faturamento bruto da empresa. Pessoal, o faturamento bruto não é lucro, hein? Senão, pô... Não, né? Lucro vocês hoje pegam e reinvestem. Reinvestem. Vocês vivem de salário. Exatamente. E isso aí vai demorar um pouco no combinado. Vai demorar. Um dia a gente chega lá. Vai chegar, se Deus quiser. Mas a gente acredita em termos em 20%, 25%. Pela robustez dessas unidades que virão agora. A gente pôde, Cássio, então estão quase ali no próximo de 50 milhões. Vai ficar próximo. Isso, assim, pensando mais para 2026, que a gente vai pegar 26 cheio, né? O final de 25 é até bom, que vai ser um período bom de maturação ali das unidades, dessas unidades que estão abrindo agora. A gente também está fazendo um movimento muito legal que também tem a ver com o faturamento. Por que eu te falei esse número? Não são só essas 2 lojas que nós estamos fazendo. Hoje, tem uma loja que é muito importante para a gente, que a gente está praticamente dobrando o espaço dela. A gente tem a nossa loja de Botafogo, que é uma loja assim, muito agradável, que tem a vista lá da Baía de Guanabara, né, no Botafogo Praia Shopping, a gente está lá no 7º andar. A gente pegou a loja ao lado e vai aumentar aí praticamente 70% a mais de loja, né? E isso faz com que a gente fature mais, que é uma loja que a gente só não fatura mais por conta do espaço. Dá muita fila, a gente não consegue atender todo mundo. Pô, ótimo. Graças a Deus, né? Que venham mais filas, né? Amém. Que venham. Fila é sempre bom. Então, aqui o pessoal falou um pouquinho, a gente conversou um pouco desse rodízio de petisco no shopping. Como é que nasceu essa ideia e hoje quanto que ela representa na rede? Bom, o rodízio nasceu da necessidade de se proteger, né? Se proteger, a gente viu a oportunidade de fazer o rodízio, porque a gente, apesar de nós termos uma operação à la carte, existem as operações tradicionais, sempre existiram não, né? São antigas, as operações de pizza, né? As pizzarias de rodízio. E o que é interessante no rodízio? O rodízio chama muita reserva, muito aniversário, porque você vai convidar teus parentes, seus amigos, cada um já sabe quanto vai gastar, o quanto vai consumir, vai poder consumir, fica aquela coisa liberada. Então, a gente quis trazer esse público para o nosso restaurante. E aí foi a ideia do rodízio. A gente, no início, conseguiu aumentar bastante o faturamento. E, a gente começou a fazer um movimento contrário. Começou a tirar o rodízio não tirar o rodízio, o produto rodízio do cardápio, mas sim, a gente começou a promocionar e começou a investir no à la carte à noite, no happy hour e no à la carte à noite, para a gente ter uma migração dos clientes do rodízio para o à la carte. Que eles já estavam na loja, né? Exatamente. E a margem do rodízio, por conta do desperdício, ela é muito menor. A gente tem 3 margens dentro do nosso negócio. E aí, o mundo maravilhoso seria se trabalhar só no à la carte, mas esse mundo maravilhoso não existe. Então, como o comércio, o varejo é uma guerra, né? E muito dinâmico, a gente tem 3 modelos de negócio dentro da nossa operação, que é o menu executivo, existe uma margem para o menu executivo, existe uma margem para o à la carte e existe uma margem para o rodízio. Então, a do rodízio é a menor. Se nós pudéssemos, nós não trabalharíamos com rodízio. E o rodízio também, gente, aí eu vou falar aqui para o público
que vai lá e reclama do empório, no rodízio. Pessoal, o nosso rodízio é uma coisa de rodízio de petisco, é uma experiência para você ir lá compartilhar. Nosso rodízio não é aquele rodízio de churrascaria que vem picanha toda hora, não vem. O nosso rodízio é uma coisa mais intimista. E até o preço é diferente, gente. O preço daqui e o preço aqui. Então, as pessoas, às vezes, vai com uma expectativa e acaba se frustrando. Mas, assim, a gente aperfeiçoou muito, a gente melhorou muito. A gente aperfeiçoou, a vida é um eterno aprendizado para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Nem sempre a gente acerta. A gente está aqui também para assumir o erro. Nosso rodízio... tem algumas reclamações, mas a gente está melhorando. Não, e se não fosse bom, todo mundo não copiaria, né? É isso aí, viu, gente? Esse é o principal ponto, né? Porque a gente vê todo mundo hoje falando e fazendo esse bendito rodízio de petisco. Outra coisa, como é que vocês veem o papel da tecnologia para ajudar a padronizar a operação e reduzir desperdício? Pô, isso é fundamental. E recentemente a gente contratou um especialista, justamente que fica muito antenado na tecnologia, porque nem sempre, devido às nossas funções, a gente tem tempo. O próprio sistema nosso, que é um sistema muito robusto, que te auxilia muito na gestão do negócio, na melhoria da performance, e ele te dá muitos elementos da tecnologia, a gente nem consegue utilizar ele todo, porque... Na verdade, a gente não usava 20%, eu acho, do sistema, né? E hoje a gente está usando. E a gente, hoje, que é uma tendência, e a gente já começou a fazer também, é você ter o chat GPT atendendo os teus clientes. Chatbot, né? Chatbot. O chatbot atendendo os clientes. Então, recentemente, já tem um tempinho, eu junto do marketing, eu validei lá a forma de atendimento, e hoje você entra no site do Grupo Empório, do Empório do Galeto, né? O Empório da Brasa está vindo aí, você vai conversar com o bot, você não vai conversar com um ser humano, e você vai ter acesso ao cardápio, você vai fazer o pedido e vai chegar lá na tua loja ou uma reserva e você vai poder usufruir da loja. Então, a gente está antenado cada vez mais com a tecnologia, equipamentos cada vez melhores. Isso também faz parte do teu tempo de produção, tempo de preparo, da sua capacidade de produção. É o que eu te falei, hoje a gente já não trabalha mais com aqueles braseiros de tijolo. A gente trouxe um equipamento dentro das lojas, que esse equipamento quem trouxe foi o chefe Felipe Bronze, lá para o Ouro, que é o forno Josper. A gente hoje atua com um equipamento muito mais tecnológico, ainda dá uma qualidade maior ao negócio e facilita todo o processo. Até no fim das contas economiza. Duas questões. Uma é um segredo. Hoje vocês têm algum segredo para o tempero do frango, do galeto de vocês? Quantas ervas são? São 9 itens. Não temos segredo. Não temos segredo. Passa lá na loja que eu falo, que não tem problema nenhum. Então, dá o endereço aí pro pessoal. Ó, vamos lá. Vou nas 8. Parque Shopping Sulacap, Caxias Shopping, Top Shopping Nova Iguaçu, Grande. Parque Shopping Campo Grande, Botafogo Praia Shopping, Shopping Via Brasil, em Irajá. A gente não falou naquela hora do Shopping Via Brasil. É verdade. E Arpoador, aí essa é a loja de rua. Arpoador, Raul Pompeia com Francisco Otaviano. Francisco Otaviano 50. E Leblon, Ataúfo de Paiva 50. Também loja 50, de rua. Né? Tem sempre 50. É um número bacana. 50 milhões. Essa é a meta, hein? Pois é, gostei. Boa meta. Pô, gostei. 50 milhões e 50 unidades. Pô, se Deus quiser, amém. Que os anjos dizem. Eles vão. Outra coisa seria, se você tivesse que dar um conselho para quem está começando hoje no food service, qual seria? Eu acho que envolve também um pouco a geração nova, né? Eu vou falar disso porque... Acho que a geração nova a gente percebe até pelos nossos colaboradores, né? As proximidades, amigos, enfim. A galera quer queimar muita etapa, né? E o que a gente fez, né, com o Empório do Galeto, hoje somos um grupo robusto, foi justamente não queimar etapa. A gente realmente ralou bastante, suou bastante, fomos para dentro, né? Apanhamos muito e a gente continua apanhando, né? Mas... foi um processo, né? E eu sinto que o pessoal hoje em dia
já quer entrar tendo sucesso, né? E isso é muito difícil, isso é muito complicado, né? Existem etapas e, volto a falar, eu acho que a gente não pode queimar a etapa, a gente tem que saber sofrer. Eu acho que é isso, a gente tem que saber sofrer para alcançar os nossos objetivos e ter sucesso. Pode falar, pode falar. Olha, eu concordo 100% com o que o Felipe falou. Não dá para queimar etapa. As pessoas, às vezes, querem abrir o negócio e, final de semana, viajar. Não dá. A gente ralou muito só a camisa. Hoje a gente mudou um pouco nossa dinâmica de trabalho, mas isso fez parte do processo. E o que eu tenho para dizer, quem quer abrir um negócio, persevere. Acredite. Se você acredita, vai com tudo, vai para cima. Não desista, não tenha medo. Não fica ouvindo aquele cara negativo. Afasta todo mundo que é negativo, que fica, isso aí não dá certo não, cara. Ih, tá louco, vai perder dinheiro. Cara, não ouve essas pessoas, não. Porque atrás do sonho tem uma vontade. E, cara, tem que botar a tua vontade para conquistar teu sonho. Então, vai com tudo. A gente teve num evento mês passado, que agora o pessoal reúne um monte de dono de restaurante. Pô, cara, eu conheci uns meninos lá que são recentes, montaram uma hamburgueria, e até falei para eles, em Santa Teresa, eu falei, cara, eu vou passar lá na hamburgueria de vocês, pelo que você tá me falando, o teu negócio é bom. Eu falei, cara, não desiste. Porque a gente começou com uma barraquinha, aí um trailer, e agora a gente tá com uma loja. Eu falei, é isso, cara. Não desiste, vai firme, que daqui a pouco eu quero ver, tua hamburgueria em todos os bairros no Rio de Janeiro, daqui a pouco no Brasil você bombando, e eu vou ficar feliz de, ter te conhecido nesse dia aqui. Então é isso, eu acho que é acreditar, perseverar e ir para frente. Uma outra coisa, vocês têm noção de hoje quantas pessoas... Duas perguntas de número. Quantos galetos vocês vendem durante o ano todo e quantas pessoas vocês atendem? Tem que fazer conta. Eu não vim preparado com os números assim. Foi um erro meu, que eu deveria ter vindo preparado com. Não, mas é um números. aproximado. Olha. No mês. Tem que pegar a calculadora, porque eu sou ruim de matemática. Eu não trabalho com dinheiro. Quem trabalha com dinheiro é a chefe. André, eu só de dinheiro eu sou bom em gastar. Gastar eu sou bom. Não, mas você acha que uma loja dessa vende 1.000? Vende. Na verdade, eu estou fazendo a conta aqui dos pedidos. Porque, assim, os pedidos das lojas, eu sei quantas elas pedem de galeto. Então, eu estou somando aqui, que são 8, né? E são 2 pedidos por semana de cada. Então, são 8 também. Tem loja que vende 1.000 galetos na semana. Então, dá 4.000. Exato. Fazendo uma média de repente, 3.000 aí por... Vocês devem vender uns 100 mil galetos o ano. Eu acho que fica entre... vou dar um espaço maior assim, entre 60 a 100 mil galetos ano. Não, é porque se você botar 4 vezes 12, estou botando, dá 48. Sim. E você tem loja que é o dobro disso. Cara, então dá 96. Então, se eu botar uma média pela outra, você vai chegar nesse médio. Isso eu não sou bom de matemática. Agora, realmente, de clientes... É uma conta mais robusta. Tu sabe que eu nunca fiz essa conta, cara, de clientes? Não, eu pensei... Sabe por que eu pensei? Sabe o que eu pensei? Você falou que na loja de Botafogo fica gente fora. Eu falei, aí você começa. Quantas pessoas você atende? Se você... vamos fazer um número... Eu vou fazer um cálculo aqui ao vivo aqui pra gente. Vamos lá. Se você atende 100 mil galetos, se eu botar uma média entre 2 a 4 pessoas, você tem que atender aí no mínimo 200 mil pessoas a 400 mil. Tem que ser uma média assim. Pode atender mais? Pode, porque tem gente que lá não come só galeto e outras coisas. Então, vai dar um número... Não, e a conta é 60%, né, de galetos. Então, realmente, tem mais 40% aí flutuando. Então, vocês devem atender nessa média aí de 400 mil pessoas ano. E a gente sabe, porque o sistema dá a informação de cliente. O TC, que é a transação de caixa, e TM, o ticket médio. Mas a transação de caixa, quando o garçom fecha a mesa... Se você tiver acompanhado de mais 2 pessoas, ele vai fechar a tua mesa de 3 pessoas. Então, a gente, via sistema, sabe exatamente quantas pessoas a gente atendeu. Não é 100% fidedigno? Não é, porque às vezes o garçom na correria... Quantos tem ali? Tem 5, na verdade tinha 7. Sim, tem uma margem mas a gente tem. Mas realmente esse teu cálculo faz todo sentido, a gente deve atender por aí mesmo. A gente vai vir mais preparado aí para a próxima. Na próxima vez a gente vai ter uma segunda para a gente pegar, você já aumentou o faturamento, mais 3, 4 lojas e tal. A gente está chegando agora no final. Eu gostaria de agradecer vocês por ter vindo aqui, por ter contado um pouco da história e que em breve vocês vão estar com mais unidades
e galgando novos negócios. Amém, Agradecer amém. por ter aberto aí, falar dos 9 ervas, contado um pouco da história de vocês, porque aqui a gente sempre gosta de mostrar que todo mundo pode e que tem que começar, que nem você falou, devagarzinho. Tudo isso para as pessoas entenderem que não é só quem tem. Tem gente que começou com, que nem se falou, tem muitos casos que a gente traz aqui, de pessoas que começou com uma barraquinha e hoje está com 30 unidades, 100 unidades, tudo isso. Então, deixo agora aberto para vocês deixarem uma mensagem para quem vocês quiserem. Bom, quero agradecer você, Cássio, agradecer todo o teu time também. Assim, pô, foi maravilhoso participar aqui. É a primeira vez que a gente faz um podcast, né? A primeira vez que eu faço um podcast, pô, é muito maneiro mesmo esse bate-papo, né? Essa pegada. E o meu recado final é visitem o Empório. Visitem o Empório, venham o Empório da Brasa, Niterói, Plaza, West Shopping em Campo Grande e o Empório do Galeto. Né? Visitem, né? Compartilhem com os amigos, né? Porque o boca a boca é o que faz o sucesso do negócio. É isso. É isso, agradecer a você, Cássio, pela oportunidade, né? E também agradecer a toda a nossa equipe, né? Todos esses 200 e passa, né, colaboradores que a gente tem. Sem eles também a gente não seria ninguém. Então, eles fazem muito parte dessa história. Os nossos consultores também que estão com a gente aí dia a dia, né? A Andréia, que é a nossa chefe, né? Agradecer a ela aí também. Por deixar vocês trabalharem. Pois é. E é isso, agradecer você, Cássio, novamente pela Obrigado. oportunidade. Pessoal, acompanhe a gente na rede social. A gente vai estar no Spotify, no Apple Music e no YouTube. Sigam a gente, ativem a notificação. Em breve estaremos em mais um programa. Até logo.